Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da Mineração Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. No dia 22 de maio é comemorado o Dia Internacional da Biodiversidade. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se conservar e proteger a diversidade de vida no planeta. Buscando preservar a Amazônia, empresas, ONGs, governos e sociedade civil trabalham em projetos para manter a floresta em pé, protegendo os povos originários, garantindo sustento e também o futuro. No episódio de hoje, vamos entender como as novas economias contribuem para a preservação dos biomas e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento regional e para a garantia de sobrevivência das populações que vivem na região. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Fernanda Renó, que é PhD Desenvolvimento Territorial, Meio Ambiente e Paisagem, secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Maria Amélia, eu que agradeço. Também participa aqui com a gente Joana Martins, apaixonada entusiasta da Amazônia e CEO na Manioca, inovação, bioeconomia, desenvolvimento de produtos alimentícios, negócio de impacto. Joana, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Maria Amélia, estar aqui com vocês hoje e contar um pouquinho assim, do trabalho que a gente tem feito aqui na região. Obrigada. Vamos começar com a Fernanda. No dia 22 de maio é comemorado o Dia Internacional da Biodiversidade. Como ações como a concertação pela Amazônia reforçam essa necessidade de preservar e promover a economia local? Primeiro, é importante ressaltar que a concertação é uma grande rede, na verdade, né? Então, como um dos pilares dessa rede, para a gente é muito importante pensar modelos de desenvolvimento que sejam capazes justamente de conter a degradação ambiental, conciliando capital natural e justiça social. Além de iluminar e um esforço muito grande voltado para essa discussão de modelos de desenvolvimento para a região da Amazônia, a gente tem também um esforço muito grande em articular diferentes atores do território e de fora também da Amazônia Legal, de diferentes setores, né, também, sociedade civil, academia, empresários, próprio governo também, porque, afinal de contas, a gente acredita que ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa grande articulação acho que também ajuda um pouco em pensar aí quais modelos de desenvolvimento podem servir para melhorar as condições de quem está na Amazônia Legal. A gente vem também tentando potencializar ações que a gente chama de ações estruturantes, pensadas mais em longo prazo, né, que não sejam ações muito pontuais. Mas eu acho, Maria Amélia, que a principal contribuição que a concertação vem dando, e um grande esforço nesse ano especificamente, é a gente tentar pensar de forma coletiva e apresentar também para a própria rede, para outros parceiros, o que seria uma proposta de uma agenda integradora para esse território, né? E integradora significa que ela traz diferentes temáticas, mas mais do que trazer essas temáticas, ela pensa também nas conexões entre essas temáticas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de bioeconomia, novas economias, existe, por exemplo, uma ligação muito direta com a questão de segurança, né? Se os investimentos em bioeconomia não forem acompanhados aí de estratégias que promovam a segurança nos territórios amazônicos, eles não serão sustentáveis político, economicamente, socialmente em longo prazo, porque a gente poderia perder em termos de competitividade numa relação com atividades econômicas ilegais, socioambientalmente incorretas, né? Então, tudo isso tem que ser pensado junto, né? Ou seja, uma estratégia para impulsionar a bioeconomia na Amazônia tem que ser acompanhada de estratégias que promovam a segurança nos territórios. E além da segurança, eu sou um exemplo, também educação, saúde, né, e por aí vai. Então, é tentar trazer esse olhar realmente sistêmico e integrador sobre todas as temáticas e especificidades desse território super vasto. Então, vamos olhar agora para o outro lado. Joana, você que é empreendedora, trabalha com produtos alimentícios através da Manioca, criou aí um negócio de impacto. Conta um pouquinho para a gente a história do seu negócio e como que ele movimenta a economia local. Então, a Manioca, ela surgiu a partir de várias motivações, né? Desde o surgimento da empresa, ela já é diversa.
Primeiro, assim, eu tenho um histórico familiar que vem da gastronomia, então que já trabalhava, já nasci dentro dessa área do alimento. E aí fui estudar em São Paulo, eu sou de Belém, nascida em Belém, e fui estudar em São Paulo, e depois que eu morei em São Paulo, eu percebi o quanto o Brasil era distante da Amazônia, né? O quanto aquilo que para mim era totalmente natural, comida, artesanato, música, uma cultura que é muito viva e muito rica que a gente tem na Amazônia, o quanto o Brasil desconhecia tudo aquilo. E depois que eu voltei para Belém, eu voltei com essa inquietação, com uma agonia, né, de querer fazer algo para mudar essa realidade. Cheguei a ter outros 2 empreendimentos, um deles ligado à Amazônia também, mas que acabaram não dando certo, até que eu entendi que eu podia aliar essa questão do alimento com a minha vontade de fazer o Brasil conhecer a Amazônia e fundei a Manioca com esse objetivo de aproximar o brasileiro da Amazônia a partir da comida, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem aqui na região e que é muito pouco conhecida do resto do país. Já nasceu de uma forma naturalmente de impacto. Eu nem conhecia na época que eu fundei a Manioca, que foi há 8 anos atrás, o conceito de negócio de impacto, mas ela já nasceu com o objetivo de, para além de levar esses produtos para o Brasil, gerar desenvolvimento local, né? A partir dessas riquezas que a gente tem aqui no território, que vem da floresta, da biodiversidade, mas também do conhecimento tradicional, porque a forma de consumir, a forma de produzir determinados alimentos foram desenvolvidas ao longo de centenas de anos, muitas de origem indígena. E a gente faz isso, além de comprar as matérias-primas, né, de povos tradicionais, da agricultura familiar, também apoiando o desenvolvimento desses fornecedores, porque, infelizmente, o Estado na Amazônia, e quando eu falo Estado, é a política pública como um todo, né? Ela nem sempre chega a todo mundo. E aí a gente faz todo esse desenvolvimento dos fornecedores, levando capacitação, assistência técnica, e esse homem acaba se profissionalizando, gerando renda a partir do trabalho dele no campo, na floresta. Ele se fixa na floresta ou no campo e, a partir disso, protege o meio ambiente que está no entorno dele. Então, é um trabalho em rede, né, com geração de renda, atendendo uma necessidade de mercado, mas, ao mesmo tempo, mantendo essa floresta em pé. Fernanda, como é que vocês da concertação ajudam, por exemplo, empreendimentos como Manioca? A Manioca está super parceira da concertação, né? A Joana, inclusive, faz parte aí do nosso núcleo de governança, que é uma instância mais próxima da gente. A primeira forma de, não nem ajudar, né? Mas assim, de se conectar e o que a concertação traz como potência é a articulação mesmo com diferentes possíveis potenciais parceiros, né? Então a gente tem essa rede que hoje é formada por mais de 600 integrantes e eles estão todos ali em contato, conhecendo, né? Os que já estão no território se aproximam, quem não está no território também, por essa questão que a Joana comentou, né? Existe um desconhecimento muito grande da Amazônia, então existe da nossa parte um esforço também grande em aproximar no campo imaginário, obviamente, porque fisicamente não tem jeito, mas aproximar o resto do país da Amazônia, né, para a gente conhecer um pouco mais e diminuir aí essa distância que existe, né. Então acho que talvez essa grande articulação que a gente faz seja um dos pontos importantes, assim, né, juntar pares, potencializar ações, pensar possíveis parcerias que podem acontecer também a partir de encontros que a rede proporciona. E quais são os principais desafios enfrentados na promoção de um desenvolvimento de um território, né, que seja sustentável e como vocês tentam superar esses desafios? Vou usar de novo a fala da Joana, né, eu acho que para a gente pensar em desenvolvimento sustentável, inclusive eu acho que a gente já deveria até conseguir falar só desenvolvimento sem precisar ainda falar sustentável, porque para desenvolver o sustentável já deveria estar vindo aí embutido, né, mas é bom a gente reforçar. Eu acho que tem um desafio grande no território da Amazônia Legal, que é manter as pessoas no território, e isso que a Joana trouxe das ações que a Manioca vem fazendo para fixar essas pessoas é muito importante. Para isso é importante criar uma relação das pessoas com esse território. Então vai desde educação básica, como que a Amazônia vem sendo trabalhada dentro da sala de aula, nos próprios estados da Amazônia Legal, para proporcionar para esses jovens, por exemplo, iluminar conexões possíveis de futuros que eles desejam ter com as potencialidades desse espaço que é riquíssimo socioculturalmente e ambientalmente também. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Então, talvez uma educação de qualidade que proporcione isso, né, e que esses jovens
eles possam, obviamente, sair, como a Joana saiu para São Paulo, mas que isso seja uma opção e não uma necessidade, como em muitos casos a gente vê. Outro ponto que eu acho importante e um desafio enorme, para mim, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente está falando em qualidade de vida, né? E aí, qualidade de vida, a gente tem que partir do básico de educação, que eu já falei, saúde, mas também, obviamente, renda, né? E aí, de novo, a permanência nesse estado. Acho que é preciso também, para aproximar o Brasil dessas Amazônias todas que a gente desconhece, encarar a complexidade que existe nesse território. Quando a gente fala em Amazônia Legal, a gente está falando em 9 estados, a gente está falando em mais da metade do território brasileiro. Então, nesse pedação aí de Brasil, tem áreas de floresta, tem áreas onde não tem mais floresta, tem áreas onde nunca teve floresta, né? E tem cidades também. Então, por exemplo, na concertação a gente fala em 4 Amazônias, que é a Amazônia onde a floresta está conservada, áreas já convertidas, uma zona de transição e as cidades, né? As cidades, elas são importantes porque nas cidades está a maioria da população da Amazônia Legal, né? Se a gente pegar aí os 30 milhões de habitantes, mais ou menos 70% é população urbana. Então isso é importante também para a gente quebrar um pouco nossos estereótipos, né? Quando a gente pensa em Amazônia, vem obviamente imagem de indígena e de floresta, mas tem muito mais do que isso. Então, um grande desafio talvez seja atualizar os nossos imaginários, quebrar estereótipos, para poder pensar soluções que sejam realmente eficientes e reais para quem está ali, né? Acho que um outro ponto também talvez seja aceitar aí que a nossa racionalidade ela é limitada, né? E aí o quanto um olhar mais qualitativo, mais sensível, trazendo para as discussões todas essas especificidades, desde modos de vida, modos de fazer e de representar também esse espaço, podem ajudar, né, em qualquer pensamento aí de planejamento e desenvolvimento local. E fundamental, eu acho que é trazer a comunidade da Amazônia Legal para a formulação de qualquer ação, qualquer ideia desde o início, assim, né? Acho que isso não existe nenhuma solução que possa ser pensada sem que os amazônicos estejam desde o comecinho dentro dela, né? Acho que vai mais ou menos por aí. Então, eu queria reforçar esse ponto, né? Eu acho que assim, eu costumo dizer, a Amazônia, ela esteve protegida até a década de 50, considerando, né, o quanto o desmatamento ele aumentou a partir de lá, do século passado. Então, até 1950, a Amazônia estava muito protegida, né? Apesar dela não ser uma floresta totalmente nativa, que hoje a gente já tem informações sobre isso, né? É uma floresta que ela foi manejada pelo homem ao longo da pré-colonização e depois mesmo de colonizada, tem uma intervenção humana, mas é um território que está preservado por todo esse tempo. E quem fez essa preservação foram as pessoas que aqui moraram e moram até hoje. Todo o perigo de desmatamento começou a existir quando começou a existir um movimento do Estado brasileiro de ocupação do território. E aí é um modelo de ocupação que não é adaptado à floresta. Por mais que, e eu não acredito que ninguém consiga nada sozinho, todos os esforços daqueles que querem apoiar o desenvolvimento sustentável e a preservação da floresta é extremamente importante e válido, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão de que existe um conhecimento muito grande de como fazer isso aqui no território, que é a troca, né? Porque é um modelo novo, é um modelo que não existe nem só para os amazônidas e nem só para o resto do Brasil e do mundo. Então, eu acho que é essa troca de conhecimento, de visões, né, para que a gente evite essa vinda desenfreada de pessoas para o território para ocupar, teoricamente, um território que ele é ocupado, ele só não é ocupado da mesma forma que os outros territórios do Brasil. E, ao mesmo tempo, entender qual é esse modelo possível, né, para gerar desenvolvimento a partir da floresta, junto com a floresta, e não contra ela, porque o modelo que existe hoje no mundo, desde a Revolução Industrial, é um modelo de destruição. Tanto ele está se esgotando que a gente não é só pelo planeta, é pela saúde das pessoas, né? Então, tem diversos sinais que mostram de que a gente precisa pensar esse modelo de desenvolvimento. Como dizem os geólogos, o planeta Terra, ele vai sobreviver às mudanças climáticas. A Terra existe há 5 bilhões de anos e ela não vai se destruir. Quem vai se destruir somos nós humanos, que vamos tornar esse ambiente inóspito à nossa raça. Então, a gente precisa, entendendo isso, né, se colocar nesse lugar de que precisamos entender como atuar a favor e junto com a natureza, e não contra ela. E os povos amazônidas fazem isso há muito tempo.
Então, eles têm muito a contribuir nesse diálogo, né? Eles entendem a dinâmica desse território, que não tem a mesma estrutura que tem o resto do mundo, mas que tem uma dinâmica própria e que sempre funcionou assim, e que as pessoas vivem aqui e vivem muito bem, inclusive. Talvez, do ponto de vista urbano, não, mas de conhecimento, de saúde, quando não recebem uma interferência externa, elas vivem e sobrevivem muito bem, com muita qualidade de vida. Então, eu acho que é entender essa dinâmica que é a grande solução, e isso só vai acontecer com o diálogo de todas as partes. Até porque, né, Joana, a gente tem que lembrar o seguinte: a floresta amazônica, ela representa 1/3 das florestas tropicais do mundo, além de conter aí mais da metade da biodiversidade do planeta, né? Exatamente. E assim, isso eu acho que é bem importante, primeiro, os próprios amazônidas entenderem, porque é conhecimento, né? Eu acho que o próprio território, isso a gente conversa muito, né, Fernanda, na concertação, é muito importante que a gente entenda a importância do território para o mundo e, ao mesmo tempo, que o mundo entenda que não é só floresta que tem aqui, né? Que tem pessoas e são essas pessoas que vão preservar essa floresta e que preservaram até hoje. Então, essa troca ela é extremamente importante e rica, né? Cada um entendendo seu papel, o seu conhecimento e complementando um ao outro, né? E não subjugando nenhum ou nem outro. Só completando, eu acho que tem toda essa riqueza que você ressaltou aí de biodiversidade. Eu, particularmente, quando a gente fala biodiversidade, no bio a pessoa devia entrar, né? Mas existe também uma riqueza muito grande sociocultural, né, na Amazônia, que passa por tudo isso que a Joana está trazendo, de como a gente pode aprender a partir dessa vivência toda, de todo esse tempo, dessas pessoas que estão aí preservando a floresta. Mas além de aprender, né, e de pensar junto com eles, eu acho que tem também um ponto importante da gente ressaltar no conhecimento mais formal mesmo, né? Existem vários especialistas, doutores que estão aí no território e que também têm que fazer parte dessas discussões. Não tem problema vir gente de fora pensar, né, junto, mas tem que ser junto. Para além do conhecimento formal, que também tem várias pessoas super capacitadas no território, tem esse outro conhecimento aí mais voltado a questões culturais que a Joana está ressaltando. E aí, então, eu vou entrar com uma outra questão: como é que é possível conciliar o empreendedorismo e o lucro com a preservação ambiental e o respeito às comunidades locais? Como é que é isso, Joana? Não é fácil. Empreender por si só, no modelo tradicional, já não é o tradicional, né, estabelecido no mundo, já não é fácil no Brasil. Fazer isso, se preocupando em equilibrar, né, o resultado financeiro com o impacto socioambiental, é um pouco mais complexo. E aí, hoje, a minha maior explicação de fazer sentido é a paixão que eu tenho pelo território. Porque eu acho que se de fato o meu objetivo versasse só sobre resultado financeiro, eu já teria desistido. Mas é possível, né? Eu acho que tem um caminho aí que é o caminho do equilíbrio, né? E aí não é só a Manhoca, tem vários outros exemplos no território, fora do território, né? De negócios de impacto socioambiental. E eu acho que o principal é ter um respeito muito grande pelo território, pelas pessoas que fazem o negócio, e aí não é só a pessoa exatamente lá da floresta, mas da equipe, né? E eu acho que também as pessoas que atuam na empresa entenderem todo esse impacto que elas causam, né? Que tem o financeiro, mas também tem outros ganhos. Por isso que eu falo que é um modelo novo, né? Um modelo que talvez a gente às vezes não consiga alcançar ou ache que é utópico, mas ele é possível, já existe a comprovação de muitos negócios que atuam dessa forma. Ele é mais justo, né? Ele é menos desigual, porque ele busca remunerar de uma forma mais equilibrada todas as partes, não haver concentração, né, de ganho apenas em uma das partes, como normalmente acontece, e isso normalmente acontece com a empresa ou com os seus sócios. Então, acho que tem toda uma dinâmica, né, nova. É possível fazer, é preciso cobrar mais atuação das políticas públicas no território, mas eu acho que também a gente chegou num momento em que viu que esse capitalismo voraz, selvagem, né, precisa ser revisto, porque é isso, acaba que quando o ganho é só para um lado, né, você esquece que você vive num sistema, você acaba ganhando para um lado e perdendo para o outro, né, seja pelo ar que você respira, seja para o alimento que você come, seja a sua saúde. Então, hoje o ser humano, né, ele começa por ter mais acesso à informação, pela ciência ter se desenvolvido ao longo do tempo e trazido mais conhecimento para todos nós, fica muito claro,
de que essa uma postura egoísta, né, de que eu só vou tirar do mundo, ela é de curto prazo, né? E quando a gente pensa no longo prazo, a gente precisa buscar um equilíbrio entre todas as partes para que esse sistema funcione melhor no nosso âmbito pessoal, né? E isso extravasando para a sociedade, né, para o meio ambiente. Não é fácil, eu acho que é preciso também um capital mais paciente para esse tipo de negócio, né? Mas é possível e a gente está aqui há 8 anos, né? Fazendo esse negócio, essa roda girar, incentivando o desenvolvimento desse ecossistema também. Hoje na Amazônia existem muitos programas de desenvolvimento de empreendedorismo, de incentivo a negócios de impacto socioambiental. Isso também é super importante, porque por ser um conceito novo, a gente precisa também educar, né, os empreendedores, a sociedade, para mostrar que existe esse novo modelo e, a partir daí, incentivar os empreendedores a olharem dessa forma para os negócios. Verdade. Fernanda, como é que você analisa essa questão? Como é que é possível, né, conciliar o empreendedorismo com a preservação ambiental, com respeito às comunidades locais? Como é que é isso para você? A Joana trouxe isso muito bem, né, e aí ela é realmente o campo dela aí, onde ela é um exemplo brilhante aí de sucesso de empreendedorismo na Amazônia. Mais do que falar alguma coisa diferente, vou concordar e só ressaltar 2 palavras que ela trouxe, que eu acho que são fundamentais para chegar nesse equilíbrio. Uma é essa paixão que ela tem, né, então como que a gente reforça isso? E aí, de novo, eu acho que é através de uma relação, de criar um vínculo com esse território, de reforçar a identidade, né, de quanto que é importante para a nossa identidade como um todo, enquanto brasileiro, mas para quem está no território ainda mais, né, se relacionar e conhecer e gostar desse espaço. E a outra, eu gosto sempre muito de trocar, entender por respeitar, porque é tão complexo tudo, e aí falando de um lugar de fora, né, não sou amazônida, mas estou trabalhando há algum tempo lá, tem coisas que eu acho que ultrapassam a nossa capacidade de entender, mas a gente não precisa entender tudo, a gente tem que respeitar, né, então acho que respeitar é uma palavra-chave e relação também, esse vínculo, né, então acho que seria isso e essa questão do tempo que a Joana traz também, né, essa pressa que todo mundo tem hoje de curto prazo, de resultado rápido, eu acho que isso tem que a gente tem que respirar, né, tem que respirar para dar tempo das coisas acontecerem de uma forma mais sustentável, porque o sustentável justamente ele demanda tempo para que ele seja sustentável também. Belém vai sediar a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro. O evento ele visa promover um debate sobre as novas economias, com a integração de ações entre setor público e privado, além de contribuir com discussões para a COP28. Como é que essa cooperação entre setores público e privado podem garantir ações que visam a sustentabilidade da Amazônia e, ao mesmo tempo, garantir trabalho e renda para a comunidade local, Joana? O sistema hoje funciona dessa forma, né? A gente tem a sociedade, a gente tem o setor público e a gente tem o setor privado. É uma tríade. Se ela funcionar, cada um executar o seu papel, então o setor público ele cria regras, né, e gera um ambiente para que os negócios possam acontecer. Esses negócios eles remuneram, né, o Estado com imposto, que é convertido para a sociedade em políticas públicas, e ao mesmo tempo quem consome os produtos oferecidos ou serviços oferecidos pela iniciativa privada é a sociedade. Então, esse equilíbrio ele é vital e ele só acontece se houver um diálogo entre essas partes, né? Para que todos entendam as suas necessidades, os seus direitos e deveres. Então, para mim, não existe uma forma de gerar desenvolvimento sustentável se não for a partir desse diálogo, que na Amazônia historicamente foi prejudicado, né? Acho que a gente, no Brasil como um todo, a população brasileira não entende o seu papel de cobrar a política pública, né, o setor público de resultado, para que esse setor público faça aquilo que é o melhor para os seus territórios, para a sociedade, e ao mesmo tempo que o papel das empresas é fazer a dinamização dessa economia, para que o setor público tenha recurso e ao mesmo tempo possa prover o básico para a população. É fundamental esse diálogo para que haja um entendimento das reais necessidades e das possibilidades. Então, é extremamente importante ações como essa, como a própria concertação. O evento vai fazer isso de uma forma pontual, mas que a concertação tem feito de forma continuada no território, porque é só assim que a gente vai encontrar essas soluções. Se a gente não dialogar, se a gente não se escutar e pensar junto, a gente não consegue encontrar essas soluções novas que o território e o planeta precisam.
Fernanda, e para você, qual que é a importância de um evento como essa conferência internacional aí, que vai tratar, né, da Amazônia e das novas economias? É um tema importante, né, a gente chegou num momento aí onde não dá mais para pensar a economia como ela era feita até agora. Então é importante que esses momentos, né, onde esse tema possa ser iluminado e para públicos cada vez mais amplos, né, então a gente precisa furar a bolha também, né, de com quem a gente conversa. A gente não pode só conversar com quem a gente já sabe que pensa igual a gente. Então acho que eventos são muito bem-vindos, organizados para públicos diferentes, para a gente trazer essa temática. E eu acho que é isso que a Joana traz, assim, na fala dela muito forte, né, a gente se cada um fizer a sua parte, não é suficiente, cada um tem que fazer a sua parte e a gente ainda tem que fazer uma coisa junto. Então essa tríade aí de governo, sociedade civil e empresas, ela é fundamental para conseguir qualquer tipo de desenvolvimento para o país hoje. A edição de 2023 da Expo Zibram também vai ser realizada no Pará entre os dias 29 e 31 de agosto. O evento vai ser realizado no hangar, no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Esse evento ele reúne empresas do setor da mineração que podem mostrar os seus projetos e trabalhos desenvolvidos. Como é que esse evento contribui para fomentar as novas economias? E quais são as oportunidades e perspectivas de negócios para os empreendedores locais, Fernanda? Primeiro, abrir no diálogo, né, sobre um tema e dando clareza também sobre um tema que a gente sabe que é sensível, então quanto mais isso ficar transparente para todo mundo, acho que melhor é. E acho que além de abrir esse diálogo, essa transparência, pensar junto, né, é um setor importante para o Brasil, para a Amazônia, para o mundo todo, delicado, precisa ter um olhar muito atento, mas é um setor que consegue promover aí também alternativas, né, então acho que é importante a mineração começar a pensar alternativas sustentáveis, né, também para o desenvolvimento desses espaços todos, em parceria, né, de novo aí junto com quem está aí, com quem vai estar no território onde essas alternativas vão acontecer. Uhum. E para você, Joana, como é que esse evento pode contribuir aí com as novas economias, né? Quais são as oportunidades? Qual que é a sua expectativa em relação a esse evento? As empresas mineradoras que atuam na região, elas dinamizam a economia do território e, ao mesmo tempo, elas também investem para mitigar alguns impactos negativos positivamente no território. Essa atuação ela é extremamente importante. A própria mandioca, por exemplo, ela já foi incentivada pelo Fundo Vale. Ela tem hoje uma parceria de pesquisa com o ITV, que é o Instituto Tecnológico Vale. Então, essas iniciativas também, né, de retorno ao território, elas são extremamente importantes para a dinamização da bioeconomia e de pequenos negócios e de negócios dessa nova economia. Então, essas relações, elas são importantes e coisas que, quando não é a mineração, né, são estruturas estabelecidas de grande porte, na verdade, os danos, eles acontecem através das atividades ilegais e só fica o dano, né? Então, a gente tem que entender que a compensação gerada pela mineração, pela grande mineração, ela é extremamente valiosa para o território e é necessária, né? A mineração ela é necessária para a nossa vida, a gente é completamente dependente, né, dos minerais. Então, a gente, pelo menos equilibrando isso, a gente consegue ter uma civilização melhor em todos os aspectos, né? Então, só para poder lembrar para todo mundo, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias acontece entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, e a Expo Zibram 2023 vai ser realizada entre os dias 29 e 31 de agosto, em Belém, no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Eu vou agradecer a participação da Fernanda Renor, que é PhD, Desenvolvimento Territorial, Meio Ambiente e Paisagem, secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. Obrigada a você, Maria Amélia, pela discussão e um prazer estar aqui junto com a Joana. Também vou agradecer a presença da Joana Martins, que é aí apaixonada, né, entusiasta da Amazônia, CEO na Mandioca, que traz aí a questão da preocupação com inovação, bioeconomia, desenvolvimento de produtos alimentícios e negócio de impacto.
Joana, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Maria Amélia, o espaço de contar um pouco do trabalho que a gente faz na Manioca com produtos alimentícios do território, culturalmente, né, que fazem parte da nossa alimentação, e ao mesmo tempo poder trazer um pouco essa visão, né, enquanto Amazônia da urbana, das possibilidades para esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto precisa e quer para o mundo. Verdade. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM. Ele está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizado pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.